Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo em Deuteronômio capítulo 30, e eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 19. Nós em breve vamos voltar, provavelmente, ou na semana que vem, ou na outra, dar continuidade à carta aos Coríntios. Nós vamos entrar no capítulo 8. Mas hoje eu quero falar de um assunto que é muito oportuno, amados. Só que é um pouco desagradável de tratar. Mas eu vou tentar falar com o máximo de sabedoria possível, para que esse assunto não fique enviesado, polarizado da forma que tem sido, e por causa da proximidade também de um dia de muitas decisões que precisam ser tomadas, não somente por cristãos, mas pelos cidadãos da nossa nação. Hoje nós vamos ministrar um pouco sobre política. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, mas é necessário, amado. Se a igreja ela não for direcionada, a igreja ela pode ser instrumento do diabo para o sofrimento da nação. Então, você pode ter certeza que nós não vamos levantar bandeiras políticas, até porque nós aqui na igreja, igual assim, como igreja, aqui no altar, não é palanque. Aqui na igreja eu já falei com os irmãos, inclusive você que chegou depois e não sabe disso, aqui na igreja nós não temos candidato da igreja, viu? Nós não trabalhamos dessa forma. A casa do Senhor é casa de oração. Então, por isso, para não ficar aquele negócio, põe político no altar, aí o culto vira palanque, a gente não trabalha dessa forma. Aqui o altar existe não um político, mas tem um rei aqui que é Jesus Cristo. Amém? Então, se nós já fizemos a nossa escolha, e o mandato dele na nossa vida é eterno, então ele não vai ser trocado. Então mas a gente precisa tratar deste assunto. Então, em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, quem encontrou, diga glória a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus, amados. Deuteronômio capítulo de número 30, versículo 19, diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Olha só o que Deus ele fala com Moisés, para Moisés falar para o povo que a escolha que eles viessem a fazer poderia transformar não somente a vida daquele que escolhesse, mas também a da sociedade e a da sua família também. Amém? Vou ler novamente, Deus falando. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Essa escolha é fácil ou é difícil de fazer, hein? Fácil ou difícil? Fácil, não é? E ainda Deus dá uma colinha ainda. Ele fala, escolhe a vida, viu? Ele está falando, você pode escolher bênção ou maldição, a maldição, vida ou a morte, escolhe a vida. Qual que você quer escolher? Se perguntasse para você, vamos ver se é fácil aqui, se todo mundo está na mesma entoada ou se não. Quem aqui, entre a bênção e a maldição, escolhe a bênção? Levanta a mão. É mesmo? Olha, 100% de adesão. E a vida e a morte? Quem escolhe a vida? Levanta a mão. Mas não é porque Deus colou não, né? Mandou você fazer não, né? É mesmo?
Tem escolhas que parecem fáceis, né? Parecem fáceis. Mas você acredita que tem gente que no meio vai... Alguém aqui escolhe maldição? Ô, pastor, eu quero ser um maldito. Não. Né? A vida ou a morte, hein? Ninguém quer morrer, não? Ô, pastor, eu quero morrer. Ontem eu estava pedindo a morte. Eu falei, eu queria morrer, queria que acabasse tudo. Você crê que Deus vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus de misericórdia. Meu Pai eterno, o Senhor, tudo que deixou escrito foi para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. E aqui nesta manhã, meu Pai, o Senhor trouxe aqueles que para o Senhor é necessário estar aprendendo acerca deste assunto tão importante para todos nós. Mas, meu Deus, até neste assunto a nossa incapacidade ela é grande demais. E é por isso, meu Deus, que te pedimos aqui, nos ensine a fazer boas escolhas, Pai. Nos ensine a escolher aquilo que é bom, perfeito e agradável perante o Senhor. Então toma este altar, que o Senhor, meu Deus, fale conosco, nos direcione. Tome, meu Deus, cada coração presente aqui nesta igreja. Tire todo o engano, tudo que possa, meu Deus, vir tentar cegar, meu Pai, o entendimento dessa pessoa que foi levantada por Ti, ó Deus, e faça, meu Pai, a Tua obra aqui neste lugar, aqui nesta igreja, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu confesso que eu não gosto de falar deste assunto, porque tem duas coisas que geram muito conflito, que é quando você externa, por exemplo, uma escolha por um time de futebol, dá discussão, a coisa foge do controle, ainda mais se for algo que tem ali dois clássicos, dois times que são bem aceitos em uma cidade ou em um estado, vai trazer ali embates desnecessários que muitas das vezes vão entristecer o coração das pessoas até que nós amamos. Mas também a política, ela faz com que esse tipo de sentimento seja externado também. E nos dias de hoje, isso está ficando cada vez mais externado no coração das pessoas. Claro que também por causa que as pessoas elas hoje têm mais informações. Hoje as pessoas estão com acessos ali em tempo real praticamente todos os dias. Mas também, amados, a política ela gera esse conflito e dependendo da situação e da escolha do candidato que uma pessoa pode fazer, ela pode arrumar problema com a família inteira. Pode arrumar problemas com uma geração inteira de uma família, porque a pessoa ela pensa um pouco diferente. E isso é ruim, porque uma casa que está dividida, ela não conseguirá subsistir. Então, a vida, ela é feita de escolhas. Ela é feita de escolhas que podem definir não somente o meu futuro. Qualquer coisa que você escolher na sua vida, qualquer coisa, irá afetar a sua família e muitas das vezes até a sociedade. Igual, por exemplo, quando uma pessoa ela escolhe fazer boas escolhas na vida, por exemplo, a pessoa que decide ser honesta, uma pessoa ser idônea, trabalhadora, segundo a palavra de Deus, um caminho de prosperidade e de bênçãos vai estar na vida daquela pessoa. Quando uma pessoa ela escolhe ser honesto, ser idôneo, ser trabalhador, a sociedade ela é transformada. Quando uma pessoa ela faz esse tipo de escolha de vida, a família ela é abençoada.
Mas quando a pessoa escolhe o caminho adverso, também a resposta é contrária. Vamos imaginar que uma pessoa que escolheu fazer boas escolhas dentro da palavra de Deus. Daniel, novo, diz a palavra do Senhor, que ele chega ali na Babilônia, ele foi sequestrado, arrancado de dentro de casa, e quando ele chega ali na Babilônia, a ordem que uma pessoa ela tinha, o eunuco Aspenaz, era de manipular a mente daqueles jovens que tinham saído ali de Jerusalém. Porque eles iriam todos os dias para um banquete, e nesse banquete, ali estavam todos os tipos de iguaria, de coisas gostosas de se comer, e tinham ali as bebidas que o rei ele gostava de beber. Mas aquele banquete ali, ele tinha ali um viés diferente, que era inserir a cultura dos caldeus. Eles iriam ali entre uma picanha e outra falar, olha, o rei, ele gosta de tal entidade, de tal divindade. O rei, ele quer ser adorado desse jeito. Inclusive, a gente está já preparando uma surpresa, porque ele está mandando fazer uma estátua de ouro bem alta, para que ao longe possam se ver essa estátua. E quando virem essa estátua, nós vamos dar um sinal. Vai ter uma banda que vai tocar. E quando ouvir o som da zabumba, do saltério, da gaita de foles, quando vocês ouvirem, vocês vão saber. E aí o que nós vamos fazer? Todo mundo? Vamos nos prostrar. Só que Daniel, diz a palavra do Senhor, que mediante a esse cenário, ele vai fazer uma escolha pessoal. Ele fala, eu não vou me contaminar com isso. Eu prefiro ficar comendo jiló aqui do que comer picanha lá. Se vai me perverter, ele sabia que ele poderia sair dali como uma pessoa com a mente voltada para as coisas do mundo. Para você ter uma ideia, historiadores, eles dizem que junto com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiu mais mil jovens também, que foram levados. Os únicos que não se contaminaram foi Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Os outros 996 que antes adoravam a Deus, deixaram-se contaminar e começaram a adorar a deuses da Babilônia. Você está vendo? Daniel, ele fez uma boa escolha. E a Babilônia foi abençoada por causa de Daniel. Daniel, ele passou os reinados de Jeoaquim, de Nabucodonosor e de Dario. Os reinos caíram e Daniel permaneceu. Por quê? Porque fez uma escolha de ser uma pessoa honesta, idônea e trabalhadora. E se você fizer essa escolha na sua vida, você pode ter certeza que tudo à sua volta será abençoado em nome de Jesus. Amém? Mas também tem um outro lado. Quando a pessoa ela escolhe fazer escolhas más na vida, o caminho dela não é de prosperidade e bênção, é de tristezas e decepções. Igual, por exemplo, um filho, ele fala assim, eu vou começar a usar droga. Ele não consulta o pai, não consulta a mãe. Mãe, eu estou pensando em cheirar cocaína, o que a senhora acha? Quando a mãe descobre, o filho já está cheirando. Mãe, eu estou pensando em me prostituir. Quando vai ver, a mãe descobre, às vezes a filha já está grávida. E aí, quando um filho começa a pensar dessa forma, uma pessoa, dando um exemplo de um filho, a mãe que não tem nada a ver com a história, sofre com a escolha que o filho fez. A sociedade, que não tem nada a ver com a escolha daquela pessoa, começa a sofrer. Porque vai chegar um tempo que esse é um enredo que a maioria dos fatos encerram-se dessa forma.
a pessoa ela começa na cocaína, depois ela vai ali pro crack, aí de repente ela não tem mais dinheiro para manter o vício, aí ela começa a roubar as coisas dentro de casa. Aí rouba ali a televisão, se tiver um DVD, leva o DVD embora, se tiver um micro-ondas, leva embora. Tudo que estava fácil de carregar, que dá para carregar, leva embora. Vende o que tem, vende as roupas do corpo, depois começa a vender o próprio corpo, e aí começa a ficar feio, magrelo, chateado, depressivo. Aí começa a fazer o quê? Vou roubar a sociedade. Passa alguém na rua, ele rouba o celular, ele rouba o que tiver na frente, entra na loja. Se a pessoa vacilar, ela rouba uma vitrine, ela rouba uma arara com roupas, o que tiver. Ela visita alguém, ela leva o que tem embora. Mas o que aconteceu? A escolha de uma pessoa afetou a família e afetou a sociedade. Então, escolhas boas geram bênçãos para a sociedade. Escolhas ruins, elas geram males, elas geram maldições. A palavra do Senhor, ela diz que o rei Uzias, enquanto ele buscou a Deus, ele prosperou. Em tudo que ele fez, Deus prosperava. Ele fazia as coisas para agradar a Deus, mas chegou um dia que ele falou, agora eu já não preciso mais de Deus. Eu já estou grande demais, todo mundo me respeita, inclusive nem de sacerdote eu preciso. Eu mesmo vou lá queimar incenso para Deus. Diz a palavra do Senhor que Uzias ficou leproso por causa de uma má escolha de vida. Então, recapitulando, escolhas boas geram bênçãos, escolhas más geram maldição. Diga, escolhas boas geram bênçãos, más escolhas geram problema. Aí eu te pergunto uma coisa, você que está aqui sabe fazer boas escolhas? Hein? Você sabe realmente escolher bem? Porque, amados, o nosso coração, ele é muito enganoso. Se você basear as suas escolhas pelo seu próprio coração, você pode sofrer e fazer as pessoas sofrer. Quer um exemplo de uma pessoa que fez más escolhas? Davi. Ele fez uma escolha terrível, mas terrível, que pesou em Israel, pesou, que comprometeu a nação. E sabe qual escolha foi essa? Numerar o povo. Numerar o povo. Contar quantas pessoas tinham na nação de Israel. Fazer um censo. É a mesma coisa de eu falar, quantas pessoas tiveram no culto aqui hoje? Eu nunca perguntei isso. Nunca perguntei. Às vezes os obreiros, eles contam porque a gente trabalha sob medida para não sobrar demais e nem faltar quando a gente vai fazer um evento. Mas uma coisa que eu nunca me preocupei é quantos vão vir e quantos não vão vir. Porque os que vêm é porque Deus quer. E os que não vieram, ou talvez tinham outras coisas para fazer, ou talvez já estão um pouco mais com a fé vacilante. Mas pensa bem, olha o que Davi ele pensou. Vou contar o povo. E aquilo ali para Deus foi uma grande afronta. Porque às vezes a pessoa, ela não entende a magnitude, a proporção que isso tem diante de Deus. Pastor, o que tinha a ver contar o povo de Israel? É pelo seguinte fato, amados. Uma vez Deus disse para Abraão assim, Abraão, a tua descendência será incontável. Faz o seguinte, vai, olha para a areia que está ali na praia, na beira do mar e conta. Se você conseguir contar a areia, você vai conseguir contar a sua descendência. Olha para o céu e vê as estrelas. Você vê muitas, né? Se você conseguir contar, assim será a sua descendência. E o que Davi quer contar? A descendência, quer contar o povo. E se ele consegue contar, ele está querendo dizer que Deus é mentiroso. E perante Deus aquilo soou como uma afronta tão grande que quando ele fala para o primo dele, Joabe, vai lá e conta o povo, Joabe fala, pelo amor de Deus, Davi, não faz isso não. Deus vai te acrescentar tanto, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Vai lá, conta o povo, porque eu quero saber os homens de guerra que eu tenho. Ou seja, a confiança dele já não estava tanto mais em Deus. E quando Davi ele fez essa péssima escolha, diz a palavra do Senhor, que pesou o coração dele.
Diz aqui em 2 Samuel, no capítulo de número 24, no versículo de número 13, 2 Samuel capítulo 24, no versículo de número 13. Vamos ler a partir do versículo 10, para pegar o contexto aqui. Vamos ler, porque senão eu vou ficar falando, e aí você vai pensar que eu estou conjecturando demais. Então, vamos ler, que é melhor. 2 Samuel 24, versículo 10, diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, homem de Deus, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Davi está com o coração apreensivo, o coração dele está machucado. Eu errei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. E quando você peca, se ainda o Espírito Santo de Deus habita na tua vida, você sente medo. Medo de Jesus voltar e pegar você, um pobre pecador, miserável, cego e nu. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, quando ela comete um erro, que ela sabe que desagradou o coração de Deus, na hora o coração dela dá sinal. É verdade ou não é, igreja? Você sente assim também? Quem sente assim também? Então não é gostoso não, viu? Então não erre. Tente ser uma pessoa bem mais sensata. E aqui diz a palavra do Senhor que por causa da escolha de Davi em desobedecer, 3 escolhas lhe foram propostas. Diz a palavra do Senhor aqui, no versículo de número 13, assim: veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à sua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Imagina só, 3 coisas. 3 coisas. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos e 3 dias apenas ali de peste. Vamos imaginar que é você que tem que escolher isso. Qual escolha você faria, hein? Hein? Deixa eu descer, que eu gosto de interagir. Você começar a falar aqui, qual que você gostaria? 3 dias de peste. Você, benção, qual que você gostaria? 3 dias de peste também? Você também? Pô, esse pessoal gosta de uma peste, hein? Hein? Deixa eu ver aqui, você, minha irmã. Qual que você escolheria? 3 dias. 3 dias de peste, hein? Deixa eu ver pro lado de lá também, porque aqui, ó, o Alan aí, ó. Alan, qual que você escolheria, hein? Hein? 3 dias de peste, hein? E você? Os inimigos. Você escolheria os inimigos? Misericórdia, escolhe eles não. Hein? E aí? 3 dias? Amém. Amados, por que Davi, ele errou? Diz a palavra do Senhor que ele vai ter essas opções aqui, ó. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias ali de peste na terra. E Davi, diz a palavra do Senhor, que baseado no momento que ele estava passando, diz aqui, ó, versículo de número 14, diz assim, ó: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Estou em grande angústia. O coração está apertado, está angustiado. Eu estou entristecido porque eu errei. Eu estou aqui, vou tomar uma decisão baseada na minha angústia. Diz aqui: porém,
caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi, ele fez a pior escolha que uma pessoa pode fazer. Porque nós, quando olhamos para o tempo, nós esquecemos que 1000 anos para nós é como um dia para Deus. 3 dias de peste, amados, é como se fosse 3.000 anos de sofrimento. E Davi, ele tomou uma decisão tão errada que, por exemplo, quem errou foi ele. Quem errou foi Davi. Só que Davi, ele preferia ver o povo sofrendo com ele do que sofrer sozinho. Ele vai tomar uma decisão, não, que caiamos na mão de Deus. Mas é Davi que errou, gente. Ele está perguntando, não é para o povo, ele está perguntando, é para Davi. Ô Davi, o que você quer? Qual punição que você quer? Não, que nós caiamos na mão do Senhor. E sabe o que vai acontecer com Davi? O pior castigo que uma pessoa pode ter, que é ver pessoas sofrendo por causa das suas escolhas. Porque diz a palavra do Senhor aqui, que no versículo 15, então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Imagina o povo chegando para Davi, ô Davi, você não sabe o que está acontecendo não, morreu meu filho, meu marido, está morrendo gente toda hora. E Davi dentro de casa ali, meu Deus, ele olha para a janela, tem morte, ele olha para fora, tem morte, ele olha para o lado de fora, tem sofrimento. O pior castigo que ele podia escolher para ele foi esse. Ver pessoas sofrendo por causa da sua escolha. Imagina o pai de família, que olha para a casa toda destruída porque ele escolheu mal, porque a escolha de vida dele foi essa. Imagina para um pastor ver o ministério sendo destruído por causa de uma escolha dele. Ou um empresário vendo a empresa completamente sendo devastada por causa de uma má escolha e as pessoas em volta dele sofrendo. Você sabe escolher bem, amado? Será que a sua escolha, ela tem sido as mais sensatas? Porque na política não é diferente. Se você não fizer escolhas certas, motivadas, por exemplo, a minha simpatia é por tal pessoa, a minha simpatia é por tal, e não pela razão, você pode fazer escolhas que vão comprometer a sua família também e a sociedade na qual você vive. E nós, como cristãos, nós temos o direcionamento da palavra de Deus. Igual nós vemos, por exemplo, em Mateus 27, que o povo que não fez escolhas motivados pela palavra de Deus, pensa bem, Mateus 27, versículo 15, diz a palavra de Deus, no dia que Jesus vai ser crucificado, Pilatos, que era o governador da Judéia, ele tinha o direito de fazer a escolha do jeito dele. Do jeito dele. Ele não precisava pedir consulta para ninguém. Se Pilatos ele falasse assim, eu quero soltar fulano, e é fulano e pronto, acabou. É como se ele tivesse ali esse poder para fazer aquilo. Diz aqui em Mateus 27, versículo 15, assim, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. E por que esse preso era muito conhecido? É por causa dos crimes que ele cometeu. Ele era muito famoso, não por causa que ele era uma pessoa carismática, ele era famoso porque ele era perigoso. Ele era perigosíssimo. Era uma pessoa que, se ficasse na sociedade, poderia trazer problemas para
qualquer tipo de pessoa. Então, Pilatos, ele querendo soltar Jesus, ele vai perguntar para as pessoas que estavam ali. Diz aqui, ó: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Ó, esse povo aqui está em Israel, viu? Está em Jerusalém. Esse povo não é um povo pagão, gentil, não. É um povo que está na cidade santa. E eles perguntam: quem você quer que solte? O Cristo ou Barrabás? E aí diz aqui, ó, versículo de número 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Está vendo? As pessoas que fazem escolhas motivadas por simpatia e não pela razão, acabam escolhendo um criminoso. Igual no caso aqui, esse homem poderia, e ele vai, segundo os historiadores, ser morto, assassinado depois de pouco tempo que ele foi solto, mas ele havia matado pessoas, fazia rebeliões, era terrível. Barrabás, a história dele, qualquer dia desse eu vou ministrar aqui, mas era uma pessoa terrível. Mas o que aconteceu? Quem escolheu? O povo que soltasse ele. Então, nós como cristãos, nós temos a palavra de Deus. E amados, o que eu vou dizer aqui não é preferência, tá? Não é preferência. Mas agora, começando um conceito de orientação, dificilmente, não que não exista, dificilmente existe um cristão de esquerda. Mas por quê? Existe? Existe cristão de esquerda? Se é cristão, então não é cristão, então não existe, né? Mas por que eu digo isso? Por causa de o candidato A ou B? Não, por causa de pautas. De pautas. Se você, por exemplo, acompanhar as pautas, não estou dizendo que o outro candidato ou os outros são melhores, não. Mas se você souber e fizer um apanhado do que a esquerda, o movimento socialista, comunista fez no mundo, você vai entender o porquê que não existe cristão de esquerda. Por causa de defesas contra... Porque a pauta esquerdista, ela vem de encontro à vontade de Deus. Ela vem para debater a vontade de Deus. Igual, por exemplo, uma pessoa socialista esquerdista, ela não acredita que a família é marido, mulher e filhos. A Bíblia, ela fala: o homem pegará a sua mulher e sairá da casa do seu pai e serão, né, uma família. Que Deus uniu, não separa o homem. Mas eles não vão defender isso. Vão defender aquele multi-amor, poliamor, que a família ela pode ser formada de qualquer forma. Amados, a associação pode ser formada de qualquer forma. Mas família tem um modelo dado por Deus. Outra coisa, quando você começa a defender a morte está errado, que seja de qualquer forma, amados, que seja de qualquer forma. Tem hora que eu me pego desejando que algumas pessoas morram. Não, sério. Ou você não, hein? Não, você olha aquele crime hediondo e fala: poxa, podia ter pena de morte no Brasil. Não que eu estou querendo, tá? Mas se tivesse, poxa, tem tanta gente praticando tanta maldade, mas aí você volta a ser cristão e fala assim: poxa, pelo amor de Deus, a palavra de Deus, ela diz: não matarás. E aí ela fala em qualquer esfera, amados, inclusive dentro do ventre de uma mulher. Eu falava outro dia, poxa, é tão difícil essa questão do aborto, né? Essa questão do aborto. Poxa, tem casos que é tão difícil, sabe?
Mas o problema é que quando você escolhe que pode prejudicar um outro indivíduo, você está escolhendo mal. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas uma jovem foi estrupada e aí, poxa, amados, é tão difícil que eu falei outro dia assim, olha, essa opinião eu vou dar lá no meu gabinete para quem quiser. Mas qual que foi a opinião que eu tenho? Quem aqui quer saber a minha opinião sobre esse assunto como pastor da igreja? Eu não sei se eu falo, eu não sei. Mas eu não sei porque é algo, amados, porque é o seguinte, é particular. Cada pessoa tem o direito a uma análise. Mas a vida, a pessoa que, quando o espermatozoide está no ventre, já foi uma escolha de Deus. Já foi uma escolha do Senhor. Deus escolhe a gente desde o ventre da mãe. Não é quando você nasce para fora. Não, Deus já te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você só está aqui por causa de uma escolha particular de Deus. E quando você sufoca essa opção de escolha de Deus pela vida da pessoa, você está errando contra Deus. Inclusive, pastor, mas e se caso acontecer? Primeiramente, chama a polícia. Denuncia. Pode ser parente, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, pode ser o pastor da igreja, pode ser obreiro, pode ser qualquer um. Denuncia, chama a polícia. Lugar de bandido é na cadeia. Mas, igual, por exemplo, qual que são as atitudes que devem ser tomadas? Depois da total apoio para a pessoa que sofreu um abuso, apoio psicológico, apoio ali de estar ajudando, estendendo a mão. Mas, terceira coisa, se a pessoa ela não quer ter aquele filho, pega aquela criança e encaminha para adoção. Tem tanta mãe que está querendo ter filho e não pode ter. Talvez o amor que você não vai conseguir dar, a pessoa não vai conseguir dar, outra pessoa, ela pode fazer isso. Ela pode expressar o amor, ela pode colocar ali vida numa pessoa que não teve oportunidade. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, mas são opiniões divergentes, né? Ninguém é obrigado a criar. Nós temos aí, no estado, aí, tem tanta gente na fila para ter uma criança, e quando chega lá, a pessoa não pergunta, essa criança veio de onde? Foi vítima de quem? Foi vítima disso? Mas eu não quero não. A pessoa fala, não, me dá aí que eu quero ser mãe, eu quero criar, eu quero ter esse prazer. Entendeu? Então, quando se apoia isso, e de uma maneira grosseira, grotesca, amados, isso não é de Deus. Quando você faz esse tipo de escolha, você está indo contra aquilo que a palavra de Deus ela diz. E muitas outras coisas. Quando você escolhe, por exemplo, uma pessoa que não é idônea, você está pegando e está comprometendo não só a sua vida, mas você compromete a sociedade. Igual assim, por exemplo, os homens aí, quem tem carteira aí, levanta a mão. Hein? Carteira assim. Você teria coragem de entregar a sua carteira e falar para um político assim, administra para mim? Então para que você vai votar nele e entregar o Brasil? Você está entendendo? São as escolhas que você faz, às vezes baseadas em simpatia, mas você está pegando a sua carteira e falando, administra para mim o meu dinheiro. Aí volta lá, você fala, deixa eu pegar que eu tinha um dinheirinho aqui. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tá igual eu pergunto isso todo dia. Mas, o que acontece? Se você tiver sabedoria para escolher pessoas honestas, idôneas, você vai conseguir, não a perfeição, amados, não o suprassumo da perfeição, mas eu gostaria de viver numa nação melhor. Imagina só daqui a um tempo. Nós vivemos debaixo de severa opressão. Dependendo de, por exemplo, como que a coisa desenrolar no dia 3 de outubro, é perigoso. Dia 2? É dia 2? É domingo que vem, né? Santa Ceia, viu? Santa Ceia, estou avisando já.
Vem cear primeiro, pedir direção a Deus e depois vai, tá? Mas dia 2 de outubro, imagina só, dependendo do que acontecer, vai ter pessoas dentro do culto ouvindo a pregação. E se a gente falar dependendo contra tipo de pecado aqui, eu posso sair daqui preso. Não que eu tenha medo, não que eu tenha medo, porque eu vou pregar sempre o que Deus mandar. Mas quem tiver ali pode ser tratado de uma maneira mais rigorosa. Então, por isso que você tem que pensar muito bem. Pensar muito bem. Eu estou preparado para o que der e vier. Para o que der e vier, porque meu lugar não é aqui, meu lugar é lá no céu. A nossa pátria está no céu. Mas a Bíblia ela vai nos orientar a escolher. E se tem um lugar que eu acho fantástico para orientação política, está em Êxodo capítulo 18, versículo de número 19. Pastor, quem que eu escolho? Aí você tem que olhar para a palavra de Deus e tomar a sua decisão. Diz aqui, olha, em Êxodo capítulo de número 18, a palavra do Senhor, ela diz assim, que Moisés, ele estava trabalhando muito. E o sogro dele veio, ele, a família dele, trazer um pouco de alegria para o coração de Moisés. E Moisés, todo empolgado, vai virar para o sogro dele e falar, você vai ver que daqui a pouquinho eu te atendo, mas eu tenho que atender o povo, as demandas do povo. Mais de 2 milhões de pessoas. Todo dia aquela fila gigante na porta da tenda da congregação para Moisés poder estar atendendo a eles. E aí diz aqui a palavra do Senhor, em Êxodo 18, no versículo de número 17, diz assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Olha o primeiro conselho. Representa o povo perante Deus. Leva as causas a Deus. Amém? Olha o que ele está dizendo para Moisés. Moisés, você é como se fosse o pastor desse povo. Em vez de você ficar se preocupando em atender ali diretamente, faz o seguinte, pega as demandas do povo e leva para Deus. Eu penso da seguinte forma, lendo esse versículo, interpretando ele. É como se Deus estivesse falando de uma certa forma assim. Você que é pastor, cuida da igreja. Representa o povo diante de Deus. Cuida da igreja e leva. Você já tem um trabalho pesado demais, que é pegar as causas do povo e levá-la para Deus. E é por isso que eu digo para você, talvez a pessoa fale, ó, o pastor fulano vai ser um bom candidato porque é pastor. Não é isso. Você não pode basear a sua fé se a pessoa ela não tiver condição de exercer um cargo público. Não é porque ela é pastor que ela vai conseguir exercer. Política não tem nada a ver com liderar o povo de Deus. São coisas diferentes. Amém? Ele está dizendo, ô Moisés, pega as demandas do povo e preocupa só em levar para Deus. Vai ficar preocupando o quê? Dando expediente no gabinete, colocando, você pode se corromper. Faz isso. E aí ele vai dizer aqui, ó, no versículo de número 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Fala com o povo, olha, Deus, ele quer que as coisas sejam feitas dessa forma. Deus, ele quer que o povo seja desse jeito. E dentre o povo, Moisés, que entendeu, você vai escolher assim, ó. Olha o que Deus ele manda escolher. Versículo de número 20. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles
por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Vamos imaginar, deputado federal, estadual, senador e presidente e governador. Você tem que escolher homens que tenham essa capacidade para ser líder do povo de Deus. Igual, por exemplo, a primeira coisa que ele diz aqui no versículo 21, procura dentre o povo homens capazes. A pessoa não precisa, às vezes, necessariamente ser o suprassumo do evangelho, mas ela precisa ser capaz. Ela tem que ser capaz de administrar. Ela tem que ter sabedoria. Você não pode votar, por exemplo, na pessoa que é o folclore do bairro. Que é o folclore, né? Porque tem gente que todo ano aparece. É o tio do cachorro-quente, é a tia da merenda, vote no dono do boteco lá da esquina. É o folclore do bairro, né? É o fulano, lá em Santa Luzia tinha o homem da bicicleta. É, o 100 da bicicleta aí, ó, conterrâneo meu, aí, ó. Você votou nele, né? Hein? Então, tem os folclores, que geralmente são pessoas queridas, mas não quer dizer que são capazes. São pessoas que têm um apego social muito grande, mas não quer dizer que tem condição de exercer o cargo. Porque chega lá, fica perdida. Vira massa de manobra, a pessoa não consegue se impor, ela não consegue te representar. Amém? Então, a primeira coisa para uma escolha entre quem você vai votar, não é, olha, eu vou votar em fulano, você vota também porque é meu amigo, eu vou votar assim. Não, essa pessoa ela é capaz. O que ela fez da vida? Não, ela sabe plantar horta. Pelo amor de Deus, amor, o que vai fazer no gabinete político? O que ela sabe fazer? Jogar milho para as galinhas. Não, não é lá o lugar. Tem que ser capaz. Não pode ser de qualquer jeito. Fulano, ele jogou na seleção brasileira. E daí? E daí? Não é futebol. Claro que tem pessoas que se capacitaram. Mas tem que ser primeiramente, segundo o conselho, escolha homens capazes. Segunda coisa, diz aqui, versículo de número 21. Tementes a Deus. Tem que ter temor a Deus. Se você escolher uma pessoa que não teme a Deus, você está colocando o próprio diabo para governar a sua vida. Você tem que fazer esse apanhado. O meu candidato, ele é o quê? Poxa, eu sou cristão. Poxa, fulano, ele é até gente boa, mas ele não compactua da mesma fé que a minha. Então vou deixar quem é da religião dele votar nele, mas eu não vou votar, porque senão eu vou estar indo contra a minha vida espiritual, contra os meus princípios espirituais. Então esse eu já descarto. E esse aqui? Esse aqui, ele é meia boca. E esse aqui? Não, esse aqui está melhor. Façam as suas escolhas primeiramente. Se a pessoa ela é capaz. Você vê que não vem assim, temente a Deus e depois capaz. Não, primeiro a pessoa tem que ser capaz e depois temente a Deus. Amém? Se você, hoje, a internet, amados, você paga ela se paga sozinha. Porque nada fica perdido na internet, vídeos antigos, tudo que você precisa saber. Se você der um Google lá, rapidinho, você vai ter boas recordações ou péssimas recordações. Mas diz aqui, no versículo de número 21, a parte C, homens de verdade. Tem homem de mentira, mano? Esse homens de verdade aqui não quer dizer meio homem, não, tá? Ou opção sexual, não. Está falando de homens que têm a palavra da verdade na boca, que preferem falar a verdade, que não entram em contradição. Não é que a pessoa ela fez a opção dela ali e pronto, acabou. Não, é homens de verdade que contam a verdade, que não mentem na cara da sociedade, que pensa que o povo é bobo, não. Homens de verdade. Pessoa primeiramente tem que ser o quê? Em igreja. Capaz. Segundo. E terceiro. Tem que falar a verdade. Tem que ser verdadeiro.
Claro que às vezes ser sincero demais não é uma boa qualidade quando se fala de sociedade. Você já viu que a pessoa sincera demais, ela sofre? Ela é mal vista? E às vezes o silêncio é precioso, viu, amado? O silêncio é uma dádiva de Deus. Mas a pessoa, ela não tem que deixar de ser sincera, mas ela tem que ser sensata. Quando a pessoa ela consegue agir com sensatez, no momento certo, falar na hora certa, da maneira correta, ela evita muito tipo de problema, inclusive nós. Às vezes a nossa sinceridade machuca, mas a nossa sensatez, ela vai abrir portas em nome de Jesus, tá bom? E por último, ele diz aqui, ó, esse é difícil, viu? Essa é difícil. Diz assim, ó, que aborreçam o avareço que não gosta de dinheiro. Que aborreçam o avareço, não pode ser aquela pessoa, porque geralmente o avarento não é aquele, é que a pessoa que é avarenta, não é que ela não gosta de dinheiro, ela gosta para ela. Ela gosta para ela, ela quer fazer assim, ó, juntar para ela. Aí ela não gasta por causa que ela quer ter o dinheiro para ela. Ela não investe porque ela não quer ter ela quer ter o dinheiro para ela. Jétro está falando com Moisés, Moisés, se você colocar uma pessoa avarenta, o que vai acontecer? Se tiver maná, ele vai falar com o povo que não tem, que está faltando maná no céu, que está em falta, que houve um corte no céu e somente uma parte vai poder pegar. Não é isso que ele quer. Ele está dizendo aqui, ó, veja pessoas que queiram ver o povo feliz, que tem boas propostas. Amém, amados? Então, esse assunto ele é muito chato. É muito chato. Mas aqui, talvez tenha uma luz para você estar fazendo uma boa escolha semana que vem. Porque não tem nada pior do que você daqui a um tempo, 2 anos, por exemplo, está igual Davi, chorando e sofrendo por uma escolha que você fez. Chorando e sofrendo por uma escolha que você fez, movida pelo seu próprio coração. Ah, pastor, eu vou votar em tal pessoa. É o seu melhor candidato? Que assim seja. Mas vamos reler o que nós lemos lá no comecinho, Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 19. Diz a palavra do Senhor assim, ó, onde nós iniciamos a leitura. Deus falando para você, ó, para você, para mim, para todos nós. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Faça a melhor escolha. Porque se você fizer a melhor escolha, bênçãos virão sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Se coloque de pé toda a igreja. Eu já fiz a minha escolha, viu, amados? Amém? A irmã aqui, ó, a irmã Elvira já fez a dela também, não já? Amém. Mas e aquele que nós vamos, que vai ser eleito, isso aí já não dá, só dá para saber semana que vem. Mas aquele que, por exemplo, pode ser o Senhor da tua vida, você já pode escolher hoje nessa manhã. Pastor, eu estou aqui na casa de Deus, eu vim aqui por causa de Jesus, amém. Quem aqui já fez a escolha por Jesus, levanta a mão. Já fez essa escolha mesmo? Ele nunca vai te desapontar, viu? Esse é o homem de verdade, viu? Ele aborrece a avareza, ele prefere ver você feliz e tendo do que ele ter. Esse é o escolhido de Deus. Ninguém foi mais capaz que ele, porque se a missão que ele teve fosse dada para mim, talvez eu não conseguiria cumprir. Ele é capaz.
E é por isso que eu quero fazer uma oração por você. Meus irmãos, Jesus, ele está voltando. Ele está voltando. E cada vez mais perto estão os sinais. Eu não sei como que você está na presença do Senhor. Eu não sei como que está a tua vida perante Deus. Porque quem não está na presença de Deus, até escolher errado, escolhe. Por isso que eu quero orar por você, porque eu sei que Deus te ama demais. Deus, ele ama a tua família. Não faça escolhas que amanhã pode prejudicar os seus filhos, amado. Que você tenha que chegar lá na escola e brigar, porque você não concorda com aquilo. Mas se você fizer escolha ruim, nem lutar você não pode. Porque imagina Davi. Ninguém acusou ele. Ô Davi, você foi uma pessoa terrível. Não. Ô Davi, você escolheu errado. Por causa disso a minha família morreu, os meus filhos morreram. Ninguém acusou Davi, porque ninguém sabia. A escolha de Davi, ela foi secreta, igual o voto que você tem. Mas Davi, toda hora que ele chegava do terraço dele, ele sabia que por causa da escolha dele, a nação estava sofrendo. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, nós somos a última resistência, amados. Nós somos a última resistência à igreja. Se a igreja se perder, acabou. Esse mundo vira o caos. A sociedade está caída. Os lares estão caídos. A igreja é a última resistência. Se nós não olharmos para a palavra de Deus, para tomarmos decisões, acabou tudo. Por isso que eu quero orar por você. E se você diz assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas será que é tão bom assim? Meu irmão, eu digo para você, não é bom não, é ótimo. Porque o socorro, ele pode falhar aqui na terra, mas no céu nunca falha. A justiça da terra pode falhar, mas a do céu nunca falha. A providência dessa terra, ela pode falhar, mas a providência divina, meu irmão, essa nunca falha. A minha escolha influenciou a minha família. A minha escolha influencia a sociedade. Se você hoje diz assim, pastor, eu estou afastado da casa de Deus, eu quero voltar para a presença do Senhor. Ou se você não entregou a vida para Jesus, entrega hoje. Eis que vem dias, diz o Senhor Todo-Poderoso, que as pessoas elas vão ter fome de ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que arrancarei a força do teu braço. Deus, ele vai tirar a força. Mas aqueles que estiverem diante de Deus serão guardados debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus? Ou entregar a vida para Jesus? Se tem, sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Porque eu vou fazer essa oração, mas antes de orar eu quero dar oportunidade para você. E eu vou colar hoje aqui, ó. Escolhe Jesus para que você vá bem. Quem quer entregar a vida para Jesus, entrega para você e benção. Para a vida mudar. Pastor, eu já fiz isso. Maravilha.
Então vamos orar. Põe a mão assim, mão direita, na altura da tua cabeça. E põe a outra mão na altura do teu coração. Não importa. A sua escolha sempre irá influenciar para o bem ou para o mal. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa mente e o nosso coração. E pedimos a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus, traga luz para a minha mente, Pai, para a mente de cada membro dessa igreja. Meu Pai, eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato à salvação. Mas, meu Deus, assim como Moisés levava as petições do povo para o Senhor, é esse o meu chamado. E é por isso, meu Deus, que eu te peço, ó Pai, toma cada coração que está aqui, meu Pai, amargurado. Cada pessoa, meu Deus, que pode tomar uma decisão baseada na sua angústia. Não, Senhor. Nos dê a sensatez necessária para fazermos a melhor escolha. Meu Deus, se essa pessoa, meu Pai, ela é adepta de ter mais puxado para a esquerda, não tem problema. O Senhor ama ela do mesmo jeito. Meu Deus, se essa pessoa ela é voltada para a direita, meu Pai, que o Senhor abençoe essa pessoa, porque eu creio que o Senhor amou vidas, Pai. Mas eu te peço, ó Pai, aquele que errou um dia já não erre mais. Aquele que fez escolhas erradas no passado, igual eu já fiz muitas vezes, que não faça mais. E é por isso, meu Deus, que nós precisamos da intervenção divina. Que o Senhor, meu Deus, esteja tomando a mente desse pai de família, dessa mãe. Que o Senhor, meu Deus, faça-nos escolher o melhor para esta nação. Porque, meu Deus, nós já escolhemos que é o Senhor, mas nos ensina a escolher os nossos representantes, para que nós, quando olharmos, meu Pai, para o ano que vem, não chorarmos pela escolha que fizemos. Deus, toma esse coração, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que um tempo de bênçãos e prosperidade está diante de nós. Que o Senhor nos ajude a tomar posse desse tempo. Que, meu Pai, essa pessoa, quando ela chegar para fazer a escolha dela, que seja, meu Deus, o Teu Espírito Santo a nos guiar, assim como em tudo em nossa vida. Nós damos essa liberdade para Ti, Senhor, porque que nossas escolhas, elas não venham desagradar a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.